O que é a metafísica? Quais são os princípios e as causas primeiras de todas as coisas? Isso pode parecer uma coisa estranha, né? Confusa. Ou seja, às vezes, quando a gente fala de metafísica, parece que a gente está falando só de uma coisa para quem é religioso, para quem é piegas, para quem é carola. Será que é isso mesmo? Será que, de fato, não vale a pena compreender um pouquinho do que é a metafísica? Ou seja, vamos pensar assim. Quando nós pegamos determinadas ciências, né, principalmente no contexto moderno, nós buscamos conhecer as coisas a partir das suas causas. Então, se eu quero, por exemplo, se eu estou com uma doença, né, se eu estou ali com câncer, para eu poder tratar, eu preciso tentar compreender a sua origem, a sua causa. Né? Então, por exemplo, a questão da medicina, né, ou a farmacologia, procurar fazer todo um remédio para ajudar no tratamento daquela doença, né, da restauração da saúde. Então, no fundo, nós temos um monte de ciências que buscam compreender o que nós chamaríamos de causas próximas, causas que estão mais perto de nós e que, portanto, com a metodologia científica, de uma certa maneira, nós conseguimos alcançar e conhecer essas causas. E veja como isso é importante. Né? Imagina, por exemplo, como seria a nossa vida se não tivesse todas essas ciências, como a medicina, a farmacologia, a própria engenharia. Então, na realidade, muitas coisas que nós fazemos e que acontecem na nossa vida é devido ao tipo de conhecimento que essas ciências nos trazem. Né? E elas vão procurando, repito, entender, compreender essas causas próximas, né? Que estão, digamos, num nível mais empírico, né? Mais concreto, né? Que a metodologia científica alcança. Porém, vamos ser sinceros, né? Ou seja, isso não resolve tudo. Porque se essas ciências, de fato, buscam compreender essas causas próximas, né? Essa origem mais próxima dessas questões e problemas, deve existir também uma ciência que se preocupe com as causas primeiras, né? Com os princípios primeiros de todas as coisas. Ora, a metafísica é justamente isso. A metafísica, ela, de uma certa maneira, procura investigar, refletir, analisar, baseado, evidentemente, na luz natural da razão humana, né, e nas capacidades naturais que o ser humano tem. A metafísica é uma área da filosofia que tem a preocupação de estudar quais são as causas remotas, não as causas próximas, mas aquelas causas primeiras da origem da própria realidade, da estrutura da realidade. Então, qual é a estrutura dessa realidade? De onde ela veio? O que faz com que ela seja do jeito que é? Então, no fundo, por isso que na história, né, lá atrás, no mundo antigo, teve um grande filósofo, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que foi Aristóteles, que criou a segunda escola filosófica, chamada Liceu. E Aristóteles, né, ele muitas vezes indicava já essa ideia da metafísica. Ele não usou tanto essa palavra surgiu depois, né? Mas ele tinha essa ideia de que estudar metafísica, mesmo que ele não tenha usado essa palavra, repito, tinha a ver com teologia, ou seja, ao estudar as causas primeiras, os princípios primeiros, nós estaríamos estudando, digamos assim, o mundo divino, né? Esse ser divino, esse ser superior, ou essa realidade superior, que é a origem de todas as coisas. Por isso que, de fato, a metafísica sim cruza com esse assunto. Mas não quer dizer que a metafísica seja só para pessoas religiosas. São para pessoas que querem compreender a realidade, né, na sua estrutura primeira, na sua origem. Tá? Da mesma forma que depois também a metafísica foi ter aspectos de ontologia, ou seja, o estudo do ente enquanto ente, ou do ser quanto ser. Ou seja, estudar o que é o ser. Né? Estudar o que é o ser em si mesmo. Não só, né, esse ser mesa, o ser cavalo, o ser homem, né, ou ser uma estrela. Isso é um tipo de ser. Mas o que é o ser? Você já parou para pensar nisso? Ou seja, você encontra na realidade um monte de seres, de entes. Né? Então eu encontro um cavalo, eu encontro um carro, eu encontro uma mesa, eu encontro um ser humano. Sim, eu tenho o ser. Né? O cavalo tem o ser. Mas o que é
o ser em si mesmo? Já parou para pensar nisso? Porque se existem todos esses entes, todos esses seres, é porque de fato eles têm esse ser. Mas o que é o ser em si próprio? A metafísica vai pensar nisso, né? Da mesma forma que depois, no mundo moderno, né, muitos autores vão questionar todos esses pontos e vão acabar ligando a metafísica muito à questão do conhecimento, da possibilidade do conhecimento, ou seja, discutir como, não só como o ser humano conhece as coisas, mas quais são as condições e possibilidades reais que ele tem para conhecer, como que se dá esse conhecimento. Então veja que a metafísica também vai para esse ponto. Mas o que é importante a gente ter claro é que a gente não pode simplesmente se satisfazer em conhecer aquelas causas superficiais ou mais próximas. Repito, evidente que isso é importante. Isso ajuda e facilita muito a vida do ser humano, né? Saber fazer navios, avião, remédio, cirurgias, construir prédios, né? E tantas outras coisas, sejam qualquer tipo de ciência. Isso é belo e é interessante. Mas nós humanos, nós sentimos necessidade de algo mais. Nós não só queremos olhar para o mundo e ver que as coisas existem, mas lá no fundo a gente pergunta, por que que aquilo ali existe? De onde veio aquilo? Por que que aquilo é do jeito que é? Né? Por que que existe um monte de seres em vez do puro nada? Porque se as coisas existem, mas poderiam não existir, por que que elas existem então? É importante pensar sobre isso, porque talvez você só vai começar a entender muitas outras coisinhas e o sentido da sua vida o dia que você tiver coragem de fazer essa pergunta. Forte abraço. Reflita aí.